Amém. Boa noite. Boa noite quem está em casa também. Não vou falar de Timóteo hoje. Deus colocou outra coisa no meu coração. Mas queria muito agradecer por mais uma vez estar aqui nesse púlpito. Para mim é uma honra muito grande, um temor absurdo que eu tenho desse lugar. Isso aqui é um lugar muito sério. Então, quando a gente sobe aqui, a gente tem que ter muito temor do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade dele me honrar em estar aqui. Amém? Deus colocou no meu coração essa noite para falar sobre nascer de novo. E a gente ir caminhar nesse tema. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E às vezes a gente acha que é uma prática que eu fiz lá atrás e ponto. Mas é necessário, é vital para a nossa vida. E que a gente possa entender. Eu quero que você abra comigo lá em João 3. João 3, versículo 1. Evangelho de João. Conversa aqui com Nicodemos, uma fala onde muita gente conhece essa fala. Muita gente conhece a conversa que Jesus tem com João. E eu queria começar a partir do verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se não estiver com ele. Em verdade, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce na carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Amém? Obrigada, irmão. Vamos fechar nossos olhos para orar? Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Primeiro por estarmos aqui, por cada um que está aqui, ó Pai. Ó Pai, que em nome de Jesus sejamos todos terras férteis, ó Pai. Que essa palavra produza em nós, ó Pai, frutos de arrependimento, frutos, ó Pai, onde o Senhor trabalhe através de nós e em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Tire tudo que não provém de Ti, tudo que não é Teu dessa casa. E que em nome de Jesus, ó Pai, os ouvidos possam estar atentos, ó Pai, à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que tudo que não é Teu caia por terra agora, em nome de Jesus. E que possamos nessa noite, ó Pai, estar atentos à Tua voz, atentos ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, me coloca em Tuas mãos, ó Pai, que eu venha ser um vaso, somente um vaso de barro, ó Pai, que somente em Ti tem valor. Ó Pai, que saia da minha boca somente o que o Senhor tem a falar. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo, ó Pai. Amém e amém. Amém. Antes de eu falar sobre Nicodemos, sobre o fato do nascimento, eu quero falar um pouco sobre o reino dos céus. Às vezes a gente não fala muito sobre o reino de Deus. Mateus, ele trabalha o nome reino dos céus. Ele não fala nem o reino de Deus, ele fala o reino dos céus, porque é algo realmente único. Eu quero falar sobre esse reino. Esse reino, ele possui cultura própria. Esse reino dos céus, ele em si, ele tem um agir só dele, uma maneira de pensar que é somente dele, uma maneira de agir somente dele, uma maneira de falar que esse reino possui. Então esse reino, ele não é igual aqui, que a gente faz como quer, age como quer. Esse reino dos céus, o reino de Deus, ele tem cultura própria, valores próprios. Um rei, somente um rei. E como essa música estava agora no ofertório falando sobre sublime,
majestoso, tão desejável. Você imagina um rei agora. Eu quero que você imagine comigo esse reino dos céus e esse rei chegando na sua varanda, tão desejado e sublime, tão lindo e poderoso. E você olha para ele, uau, que lindo, que sublime que é esse Deus, que é esse rei. Esse reino dos céus produz em nós uma admiração, porque ele tem uma cultura própria. Ele não depende do que eu penso, do que eu acho, da roupa que eu acho que é bom, da maneira de falar que eu acho que é bom. Esse reino tem poder para ser só ele. Ele tem uma cultura dele própria. Só que esse rei tão sublime, tão majestoso, tão lindo, ele pegou o seu filhinho, o seu único filho, para lutar uma batalha que não era dele. Ele pegou o seu... Imagina um rei, vamos, não precisa pensar em Deus não. Imagina um rei pegando o seu filho único e falando assim: filho, vai lá naquela terra, se reconciliar aquela terra comigo, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você for, você vai morrer. Mas você vai morrer, meu filho, por um propósito novo, um propósito importante. Aquela terra vai se reconciliar comigo, e isso tem maior valor. E aquele filho aceita essa missão de reconciliação. E ele vai e ele morre. Mas existe reconciliação. O reino dos céus, eu quero que você pense muito nisso. Por que eu estou falando sobre o reino dos céus? Se você ler aqui, ele fala que, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Esse reino tem cultura própria, esse reino tem valores próprios, mas eu não consigo ver esse reino se eu não entender o que é nascer de novo. Nós já nascemos de novo. Eu não consigo ver esse reino dos céus se eu não nascer de novo. Pensa comigo agora uma outra coisa. Imagina que daqui a um tempo, você está com uma promessa de ir morar num lugar. Um país muito bom, e bom de viver, que seus filhos vão ser felizes, você vai ter uma cultura boa, você vai ser feliz, você vai ter paz. Porém, não vai ser agora que você vai morar naquele lugar, mas você tem a promessa, você vai morar nesse lugar onde você não vai sofrer. Pensa comigo agora eu quero que você pense no reino dos céus e pense nesse país. Em algum momento da vida você começa o quê? Caramba, eu vou morar naquele lugar. Caramba, daqui a um tempo eu vou morar nesse lugar. Como que é a cultura daquele lugar? Como que são os valores daquele lugar? Como que aquele povo se veste? Como que aquele povo anda? Será que eu sendo como eu sou, será que eu entro lá? Eu sendo como eu sou, será que eu piso nesse reino? Calma aí, deixa eu ver. Não, esse lugar eu preciso ter uma roupa específica. Eu preciso falar de um jeito, eu preciso aprender a língua desse lugar. Eu preciso aprender a fala desse lugar. Eu preciso aprender a ver as coisas do jeito que aquele povo vê. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa que daqui a um tempo entrar nesse reino. Nós temos uma promessa de daqui a um tempo entrar no reino dos céus. Só que hoje eu preciso viver como um pré-cidadão dos céus. Já vivendo a cultura daquele lugar, já vivendo os valores daquele lugar e já vivendo coisas novas. Pensando, eu vou morar nesse lugar, então se eu não melhorar agora, se eu não mudar agora, eu não vou morar naquele lugar. Então, calma aí, eu tenho que pensar, né? E Jesus fala para Nicodemos esse pré-requisito extremamente importante. Ninguém pode entrar no reino dos céus se eu não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino dos céus. Isso é um pré-requisito. Como um pré-requisito de um visto para entrar nos Estados Unidos. Como um pré-requisito de um visto de entrar em outro país. É um pré-requisito para a gente cumprir. Nasçam de novo.
Eu não tenho escolha, ou eu nasço ou não nasço, eu fico no meio do caminho, eu não sei se eu quero, se eu não quero, não. O pré-requisito para entrar nesse reino, e um momento você vê aquele rei sublime e poderoso, você ter a chance de falar assim, uau, era isso tudo mesmo? Uau, era sublime como eu imaginava. Os olhos é como chama de fogo, mas não tem nada mais lindo que ele. Mas o pré-requisito é nascer de novo. Esse é o pré-requisito para o visto para a gente entrar lá. E o que é nascer de novo? O que é nascer de novo? É somente aceitar a Jesus? Esse só é o princípio de nascer de novo. Reconhecimento que existe um rei, um céu, um lugar, é só um início das coisas. Reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador é o início do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porém, nascer de novo remete um pouco mais. Ele vai à grande virada na nossa vida. Ele faz o grande recomeçar, a nova regeneração, a transformação. Quem eu era, eu já não sou. O que eu fazia, eu não faço mais. A maneira que eu falava, eu não falo mais. A maneira que eu agia, me reportava a uma pessoa, eu já não faço mais. O nascer de novo é um recomeçar. É uma... eu entendi o reino, entendi o rei, entendi o caminho. Agora eu preciso entender como que eu faço para chegar nesse lugar. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porém, temos que entender que nascimento de novo não é como Nicodemos indagou Jesus. Nicodemos era um homem muito inteligente. Ele faz uma pergunta porque ele fica... Peraí, deixa eu tentar entender isso aqui. Porque ele estava entendendo. Nicodemos não é nascer de novo, voltar para a barriga. Ele era um mestre. Ele era o doutor. Como que eu posso voltar sendo velho? Ele estava pegando o negócio, mas ele estava o quê? Tentando se virar ali. Como que é? Me explica melhor. E Jesus, ele deixa muito claro que é necessário nascer de novo. Para Nicodemos era, ei Nicodemos, tudo que você sabe até agora, esquece. Agora é tudo novo. Para Nicodemos a resposta era essa. O que você sabe, esquece. Tem um ditado, não sei se é um ditado, antigamente assim, que falava, muita gente fala até hoje. Esquece o que você sabe, faz o que eu falo. Não tem? Tem muita gente que fala assim. Eu já escutei algumas pessoas falaram até para mim várias vezes da vida. Esquece o que você sabe, faz o que eu falo. É mais ou menos por aí. Nascer de novo é esquecer todas as coisas que para trás ficou. Prosseguir para o alvo e esquecendo das coisas. Nascimento de novo é o virar a chave. Eu mudei a maneira de falar. É de uma hora para outra? Não. Como eu estava falando ontem no carro com o São Enísio e Mirelle, se você nascer um Fusca, você vai morrer um Fusca. Não é, pastor? Tem como a gente de um Fusca virar um Porsche? Impossível. Então, entenda uma coisa. Se você nasceu carne, você continua sendo carne. Só que essa carne agora tem um novo nascimento, o nascimento do Espírito. E agora, você pega aquele Fusca moidinho, ruinzinho, e você bota como de fábrica. Você pega aquele chevetinho ruim, e aí você pega, bota um volante novo, uma roda nova, um motor novo. Você bota uma carcaça nova e agora é um carro. Esse é um novo nascimento. Eu sou carne sim, tenho vontades e desejos errados, sim, todos nós temos. Pensamos o mal, pensamos. Mas toda vez que eu vou pensar o mal, eu vou, calma aí, não posso pensar mais assim, eu já sou nova criatura. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, epa, não posso fazer isso, mas por quê? Porque eu já sou nova criatura. Toda vez que eu vou botar uma roupa que não cabe no meu vestimenta nova, opa, calma aí, já sou nova criatura. Não posso mais, porque as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Eu sou nova criatura.
Esse é o novo nascimento, conversão, mudança de direção, mudança de atitude, de fala, de agir, de pensar. E quantas das vezes a gente se perde nesse caminhar? A gente acha que aceitei Jesus, vim para a igreja e ponto. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Pedro andou com Jesus 3 anos. Pedro curou, Pedro expulsou demônios, Pedro foi amigo entre os 3, viu o milagre a beça de Jesus fazendo. Aí no final, na Santa Ceia, com Jesus quase indo à morte, Jesus fala assim: ei Pedro, o diabo está querendo te ceifar, mas eu clamei por você, e quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Entenda que não é só vir à igreja, entenda que não é só estar caminhando, ser um líder, ser alguém que está aqui levantando as mãos. Entenda que atitudes falam mais, como as pessoas falam aí. Preguem a palavra, se possível, como que é? Prega a palavra, se possível, fale. Então a atitude como cristão, ela vai falar mais a meu respeito do que eu. Então o novo nascimento é aquela menina que errava, que estava curtindo a noite, que estava aí, que acordava de manhã sem saber para onde estava, com quem ficou, com quem não ficou. Aquela menina que acordava de madrugada e estava bêbada. Aquela menina, mas não é assim. Aquela menina agora é uma mulher de Deus. Aquele homem que eu nem via no final de semana, porque passava o final de semana inteiro no bar. Esse homem é um homem de Deus agora. Essa é a conversão. Aquele marido que era bruto e ignorante, que só xingava a mulher e era grosso, e agora é outro. Uau! Essa é a verdadeira conversão. A conversão não é somente eu chego na igreja e eu passo a vir. Eu assumo cargos e eu faço trabalhos. A conversão é muito mais do que isso. E esse é o novo nascimento. O nascer da água e do Espírito. E aqui ele fala que quando você nasce do Espírito, ele fala assim, o vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer nem para onde vem, nem para onde vai. Esses são nascidos do Espírito, guiados por Jesus, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela vontade dEle, olhando em frente ao espelho e falando assim, ei, agora você é a nova criatura, se vista diferente, fale diferente, ande diferente. Porque na palavra de Deus também, em 2 Coríntios 5, fala que somos embaixadores de Cristo. Ser embaixador de Cristo é muito sério. É o que a gente falou, se possível fale. Ser embaixador de Cristo, ele falou assim, ei, eu entendi o reino, eu entendi que eu tenho uma casa, eu entendi que eu tenho um Deus sublime, eu entendi que eu pertenço já a esse reino, mesmo ainda não tendo morrido, eu entendi que eu posso viver essa vida aqui na terra, e agora eu vou pregar sobre esse reino, porque eu quero mais pessoas vão para esse reino comigo, porque esse reino é muito bom. Porque esse reino é muito poderoso, porque esse reino tem um rei, que você olha para ele e você fala assim, você nem quer virar para o lado. Esse reino tem um rei que quando eu olho para ele, eu fico, uau, santo, santo, santo. E aí a gente não para de querer falar sobre isso. Esse reino tem um lugar onde eu tenho paz. Esse reino tem um lugar onde eu não preciso beber para ficar feliz. Eu fico feliz porque ele existe dentro de mim. Eu não preciso me drogar para poder ficar agitado. Eu me alegro na casa do Senhor. Eu brinco, eu danço. Eu sou feliz na minha casa. Eu sou feliz com a minha família. Eu me divirto, eu me alegro. Esse é o reino que o Senhor quer apresentar para a gente. Mas existem algumas fases que eu quero passar com vocês aqui sobre esse novo nascimento. Imagina um bebê, que a primeira fase que eu coloquei aqui é a dependência total.
Quando a gente nasce de novo, quando a gente entende Jesus como o único suficiente Salvador, quando a gente entende esse reino, a gente passa uma dependência total. Você consegue imaginar um bebê agora? Se você deixar um bebê deitado na cama dele e não der comida, o que acontece? Ele morre? Concorda comigo? Ele morre. Aqui somos esse bebê. Se não se alimentar, se não confiar, não vive, morre. Entramos na dependência total em João 15, 5. João 15, verso 5, Evangelho de João. O 5 fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O Espírito Santo é essa mãe que alimenta. Mas se não tiver o Espírito Santo, morre. A mãe está lá, e quando o bebê amamenta de peito, o peito fala assim: ei, o bebê está com fome, hein? O seu corpo fala que o bebê está com fome. Por quê? Porque esse bebê tem dependência total. E como você está agora dependendo do pai? Você sabe muito, você depende só das suas próprias forças, você depende dele. Se você depender dele, se coloque como um bebê de verdade. Se você está começando no processo, se coloque como um bebê e fala: Senhor, me alimenta, porque eu não consigo me alimentar sozinho. Me ajuda porque eu não sei o que fazer. Me ajuda porque eu não sei para onde ir. Me ajuda porque eu não sei como fazer chegar até lá. Me ajuda. E você vai ver a mão do Espírito Santo agindo. Porque já viu uma mãe não dar comida ao seu filho? Mas se essa mãe não der, o Espírito Santo vai dar. É assim que é uma promessa. A promessa do Senhor é isso. Se a mãe esquecer do filho, eu não esqueço. Fique calmo. Então, você precisa entender que uma das fases do novo nascimento é a dependência total do Espírito. Confiança e fé. Provérbios 3, 5 e 6. Fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiança e fé. Confiança e fé. Você não pode entrar nesse reino se você não confiar que esse rei sabe o que está fazendo. Você não consegue entrar nesse reino se você não confiar na sua palavra. Você não consegue entrar nesse lugar se você não confiar e tiver fé que Ele é soberano e sabe o que faz. Então é necessário para você, quando você nascer de novo, você entender que eu preciso me colocar no lugar de confiança. Eu preciso confiar no Deus que me chamou. Eu preciso confiar no Espírito Santo. Eu preciso confiar na ordem que Ele está me dando. Eu preciso confiar no que Ele está me ensinando. Como uma mãe, vamos voltar em mãe agora. Como uma mãe que fala assim, a criança Mirelle que brinca muito, ó, tirei aqui, tá chorando porque eu não deixei enfiar um negócio aqui dentro, né? Não é assim que a gente faz no interruptor? Ah, a criança está caindo de choro porque não deixou enfiar um negócio ali. Ah, está chorando pra caramba porque eu não deixei pegar uma faca. Criança não é assim? Concorda comigo? Ah, está caindo aos prantos porque eu não deixei se jogar da janela. A gente não faz isso. Não fica reclamando com Deus porque, ai, o Senhor não me deu aquela pessoa para namorar. Ai, o Senhor não fez aquilo que eu te pedi. Ai, o Senhor não deixou ganhar na Mega Sena. Amarrado no nome de Jesus. E Ele está falando, eu sei que é melhor para você, meu filho. Como uma mãezinha que fala, eu sei que se você pegar essa faca, você se mata. Eu sei que se eu te der esse emprego, você morre. Eu sei que se você fizer isso, você vai se acabar.
Eu sei que se eu te der esse carro, você não vai dar ruim, você vai vai embora da igreja. E a gente está chorando igual um bebezinho, reclamando com Deus porque Ele não deu. A fase do novo nascimento é confiar e ter fé que Ele sabe o que faz. Como uma mãe sabe o que faz também. Vai chorar? Deixa chorar. Lubrifica os olhos, segundo as pessoas mais velhas. Não lubrifica os olhos, abre os pulmões. Não é assim? Abre o pulmão. Chora mesmo, que abre o pulmão, respira melhor. Graças a Deus. Outra fase do novo nascimento é mudança de mente. Essa aqui para mim é uma das mais importantes. Romanos 12, 2. Fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao quê? A esse mundo. Se amoldem ao reino. Se tiver que se amoldar a alguma coisa, se amoldem ao reino. Quer conhecer o reino? Lê a Bíblia. Vai conhecer o reino está aqui. Não se amoldem ao mundo. Não se amoldem ao mundo. A moda do mundo, maneira de falar do mundo, a exigência que o mundo faz para você ser alguma coisa. Não se amoldem a isso. Estamos entrando numa fase onde a ansiedade, o pastor Jorge falou isso no ano novo. Estamos entrando numa fase, às vezes, que a pessoa fica tão ansiosa que tem gente morrendo por causa de ansiedade. Por quê? Porque o mundo fala que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo, que você tem que se amoldar, que as pessoas vão gostar de você se você fizer isso, as pessoas vão gostar de você se você fizer aquilo, as pessoas vão gostar de você se você for desse jeito. Não se amoldem ao que o mundo fala, se amoldem ao que Jesus fala, ao que o Espírito Santo fala. E aí você vai ver as coisas acontecendo, aí você vai ver uma mudança, uma diferença na sua vida. É muito importante isso. Aqui fala: não se amolde ao mundo, mas mude pela transformação da sua mente. Gente, se vocês pararem para pensar nisso, se cada um fizer a sua parte, o mundo muda. Mas por que o mundo não muda? Porque a gente não muda. Mudem o mundo segundo a renovação da sua mente, não é da minha mente. Eu não vou mudar a cabeça de ninguém, nem tenho essa capacidade. Mas se eu mudar e cada um aqui mudar, as coisas andam diferente. Todo mundo segundo a vontade do Espírito Santo. Aprendizado, lá em João 8:32. E aqui eu estou passando por fases que são muito importantes. A dependência, como eu estou seguindo uma ordem como um bebê mesmo. Bebê é uma dependência total, depois vai crescendo e fica meio difícil, tem que confiar na mãe. A mudança é porque às vezes o adolescente, a criança, às vezes está naquela fase assim: sei tudo, não preciso mais me ensinar nada. Então precisa mudar a mente. Aprendizado, 8:32, bota para mim, Gabi, por favor. Então conhecerão a verdade os libertará. Não tem nada mais importante que isso. Quando você muda a sua mente, você conhece a vontade e a verdade. E ela liberta a gente de tudo. Ela salva a gente de muito problema. Ela liberta a gente das amarras do diabo. Ela liberta a gente da escravidão. E quantos de nós, às vezes, nos colocamos em lugar de escravidão, já tendo sido libertos? Às vezes a gente já foi liberto de algum problema, de algum pecado, e a gente volta lá e se amarra de novo. Porque a gente não sabe viver sem esses problemas. Aprenda, conheça a verdade e ela vai te libertar. Nada mais vai te libertar. A verdade, que é Cristo, que é: nasçam de novo, mudem de vida, sigam a minha vontade. Ei, eu tenho um reino, eu tenho um lugar preparado para você. Lá tem um rei que deu a vida do filho dele por você, para que você se reconciliasse com ele. E por último, e a não mais importante, a maturidade. Essa é o estado onde teria que estar.
Todos nós, como crentes maduros. Quantos de nós aqui, agora com maturidade, vamos olhar normal aqui, dia a dia. Quantos de nós, quando jovens e adolescentes, reclamava quando a mãe falava assim: ó, se você fizer isso, vai dar errado. E fazer o quê? Dava errado. O que a mãe fala é verdade, acontece. Mas hoje, você olha para outra perspectiva. Hoje você já fala assim: ah, não, minha mãe sabia mesmo que falava, né? Hoje em dia eu penso igualzinha a ela. Estou chata igualzinha. Não é assim? Quem é chato igual a mãe? Eu, glória a Deus. Não é assim? Hoje em dia você fala assim: bota o casaco, garoto. E na época que você era jovem, falou assim: ih, palhaçada, casaco pra quê? Mó calor. Hoje em dia nem precisa, os adolescentes botam casaco até aqui em 40 graus de... Nem precisa. Mas, antigamente, você tinha que mandar levar. Ou, leva o guarda-chuva, vai chover não, daqui a pouco tá o jovem lá todo ensopado, caindo. Mas hoje você já olha com outra perspectiva. Você já é maduro, você já entendeu. Aí você sabe que essas coisas podem acontecer e você está igual sua mãe, seu pai. As pessoas estão te ensinando. Porque você entrou num estado de maturidade. E com Jesus tem que ser a mesma coisa. Hoje você tem que ensinar. Hoje você precisa entrar na maturidade para que você seja a pessoa chata que ensina, que cuida, que ama. Mas às vezes a gente fica lá embaixo ainda na dependência para sempre. Tem cristão que fica no estado de dependência para sempre. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente chegue no estado de maturidade. Como Paulo fala em Hebreus 5. Hebreus 5, verso 12. Ele fala assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não se alimentando, alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Pessoa mais velha, que não é adolescente, criança, consegue discernir o bem e o mal? Eu consigo. Você consegue como adulto? Você sabe, ali, se for para esse caminho, se for para esse escuro, não está muito legal, não está legal. Se for para esse caminho aqui, está muito escuro, apagado, melhor você não ir. Você consegue discernir o bem e o mal. É isso que Jesus quer para a gente. Estado de maturidade, onde a gente não precisa ficar o tempo inteiro sendo ensinado coisas que já era para ter aprendido. O novo nascimento é mudança radical. E mudança radical é chegar no estado de maturidade e não sair mais de lá. Não é voltar ao estado de dependência, não é voltar ao estado de confiança somente, mas é ficar no estado de maturidade, porque quem é maduro confia, quem é maduro depende, quem é maduro já tem a mudança e está sempre mudando a sua qualidade de pensamento, seu jeito de pensar. Quem é maduro está sempre em aprendizado. Conhece. Porque quem é maduro sabe que tem que aprender todos os dias uma coisa nova. O lugar que Jesus quer, que não é que a gente fique o tempo inteiro tomando leitinho, tendo ensinado os princípios básicos da Bíblia, sendo falado toda vez isso, e ensinado novamente, e as pessoas caindo no mesmo erro. Mas por que estamos caindo no mesmo erro todas as vezes? É necessário que nasçamos de novo. E eu vou te falar por que estamos caindo nesse mesmo erro. Porque reconhecemos sim Jesus como o único suficiente Salvador. Sabemos que Ele é o Rei, existe um reino. Mas não estamos fazendo as coisas mais básicas. E como minha amiga Sandra, que não está aqui, sempre fala, o óbvio precisa ser falado. Ela fala isso quase toda a pregação dela. O óbvio precisa ser falado. Por que não estamos, às vezes, tomando leitinho e não estamos maduros? Porque não estamos seguindo as práticas que devemos seguir. Quais são as práticas espirituais necessárias e básicas? Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão. É necessário isso.
Aí você fala para uma pessoa, ó, você vai vencer isso se você estudar mais a palavra de Deus, se dedicar a entender, orar, buscar Deus, buscar saber o que Ele quer. Aí a pessoa faz isso 3 dias e nunca mais faz. Não vai crescer, não vai ser maduro. E Jesus precisa de gente madura para ir para esse mundo e falar. Porque nesse mundo as pessoas vão olhar o nosso jeito de ser, a nossa postura, a nossa roupa, a nossa fala. Lá fora as pessoas não vão olhar somente o que eu acho que é bom, o que eu te ensino. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim com Jesus. É faça o que eu falo, mas eu faço também. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo entrou nesse lugar de maturidade. Por que muitas das vezes não somos maduros e ainda é necessário nascer de novo? Como Pedro, que andou com Jesus e quando te converteres. Porque não estamos fazendo práticas tão elementares e básicas de cristão. Não amamos a palavra de Deus. Não amamos ficar sentado com Jesus falando. Mariana, eu não consigo ficar muito tempo. Vai andar e falar. Vai ver um jeito de falar com Jesus do seu jeito. Todo mundo tem um jeito de falar com Deus. Mas não perca a sua comunhão. Porque quem nasce do Espírito é Espírito. E quem nasce do Espírito vive segundo o Espírito, não sobre as suas próprias vontades. É necessário que nasçamos de novo. Só que essa é uma boa notícia para a gente. Ele sempre vai dar chance da gente recomeçar. Aqui, eu me lembro de Mateus, apóstolo Mateus e Nicodemos. Vou fazer uma comparação. Nicodemos, quando Jesus falou, você tem que nascer de novo, você tem que entender isso aqui. Nicodemos começou a entender e olhar assim, mas eu tenho que deixar tudo para trás mesmo, eu tenho que... E o que eu aprendi até agora? Caramba, o que eu faço com tudo que eu aprendi até agora? Eu sou mestre, eu sou doutor. Nicodemos só mais para frente que entende isso. Agora, Mateus não. Quando essa boa notícia chegou para ele e falou assim, ei, você pode começar tudo de novo, Mateus. Mateus largou tudo para trás e falou, vamos embora. Não olhou mais para trás. A boa notícia que às vezes os religiosos não conseguem entender, não é sobre deixar tudo para trás, é sobre fazer o certo. E quantas vezes a gente é religioso? Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Quantas vezes eu tenho uma oração aqui na frente, eu tenho vergonha de vir? Normal, a gente tem. Quantas vezes a gente tem que pedir perdão, a gente não tem coragem. Porque às vezes a gente é religioso. A gente acha que as pessoas vão olhar para a gente e vão julgar. E às vezes vão, mas o que importa? Importa que eu faça igual Mateus, abandone tudo e vá. Como aquela mulher pecadora, eu imagino quando Jesus falou para ela, ei, ninguém está te culpando mais. Que ela viu a chance de recomeçar a vida dela, de recomeçar tudo de novo, poder fazer o certo. Que alegria. Essa é a chance e a boa notícia que o Senhor nos dá nessa noite. Se hoje estamos agindo como religiosos, larga tudo para trás, recomeça, nasça de novo. Mas se hoje você não conhece Jesus, e que está tudo esquisito, está tudo ruim, está tudo errado, eu preciso de um norte, eu preciso de um rei, eu preciso de um soberano para me guiar. Essa é a boa notícia. Larga tudo para trás e vem. A boa notícia que o Senhor deu são para os de dentro e são para os de fora. É necessário nascer de novo. É necessário chegar a um estado de maturidade. É necessário chegar no lugar onde a gente não toma mais leite. A gente come feijoada e come feliz. Porque quando a gente come feijoada, a gente fica cansado, mas a gente tem mais força. Como a gente toma leite, as crianças só dormem. Já viu?
Leite não alimenta só criança. Leite só alimenta a criança. Adulto come arroz e feijão. Adulto come feijoada. Adulto entra em batalha espiritual. Adulto confia em Deus acima de todas as coisas. Adulto lê a Bíblia com alegria. Maduros honram a Deus no seu falar, no seu agir e no seu pensar. Maduros dentro de casa querem a paz e não o caos. É necessário nascer de novo. Essa é a boa notícia que o Senhor nos dá. Essa é a boa notícia que o Senhor me deu para falar nessa noite. Se a gente está olhando para dentro da gente, olha, faça a reflexão sua e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu faço a minha própria reflexão e eu tenho que melhorar tanto. Eu preciso melhorar ainda muito para continuar honrando o meu Deus. Para experimentar essa boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque eu questiono Ele de vez em quando. Mas faça a sua reflexão. Senhor, eu preciso nascer de novo. Eu mudei. O que eu preciso ainda mudar? Senhor, eu estou aqui, estou na tua igreja, estou na tua casa, até estou servindo. Mas eu sou a mesma pessoa que eu era no mundo. Eu tenho o mesmo jeito de falar do mundo. Eu tenho o mesmo jeito de agir quando eu era do mundo. Senhor, tem uma coisa errada. Faça a sua própria análise. Senhor, eu estou aqui na tua casa, mas eu continuo tendo desejos que eu não quero ter. Como você vai vencer essas coisas? Práticas espirituais, leitura, busca e oração e jejum. Não tem. Muito cristão está querendo que a gente dê uma fórmula mágica e fale assim, aceita Jesus, ora 2 minutos que as coisas vão acontecer. Não é. Não é. É sobre constância. É sobre todo dia. Prática, prática, prática. Leitura, oração. E as coisas mudam, sim, as coisas mudam. Só não mudam porque a gente não faz. E a gente fala e reclama com o Senhor que não está acontecendo. Mas não está acontecendo porque a gente não faz. E vira um ciclo de reclamação e murmuração contra o Senhor. E o Senhor está falando, nasça do Espírito. Você vai ver as coisas acontecendo. Nasça do Espírito. Porque quem nasce do Espírito vive segundo o Espírito. Não vive segundo a carne. A carne está ali. A carne está ali. Mas vive segundo o Espírito. A vontade submetida ao Espírito. Não sobre a carne. Então analise você. A boa notícia que o Senhor tem para você nessa noite. Eu quero você comigo. Eu quero fazer coisas novas. Eu quero fazer coisas novas com a sua vida. Eu quero fazer coisas novas com a sua vida. Mas você tem que permitir e nascer do Espírito e da água. Seguir práticas espirituais onde o Senhor é a prioridade da sua casa, a prioridade da sua vida, a prioridade das suas escolhas. Não é fácil, gente. Não é fácil quando alguém faz alguma coisa com você e você tem vontade de fazer outra coisa, xingar, brigar, reclamar. E você engole e fala, eu vivo segundo a vontade do meu Pai. Não vou fazer porque eu não sou mais quem eu era antes. Eu imagino o Espírito Santo feliz. Porque você venceu mais um dia uma batalha. Consegue imaginar o Espírito Santo feliz? Eu consigo imaginar o Espírito Santo feliz. Todas as vezes que eu falo não pro erro. Todas as vezes que eu falo não pro pecado. Ele fica, tá entendendo, tá crescendo. Tá crescendo. Nessa noite o Espírito Santo está aqui. Isso é nítido e perceptível. E ele fala com clareza. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
É necessário nascer de novo. É necessário mudança de mente. É necessário mudar a chave. Que em 2026 você inicie o seu ano sendo uma nova criatura, uma nova pessoa, uma prática diferente de vida, com um olhar para Ele completamente novo, com práticas espirituais de verdade, realmente sem deixar para trás. Não é fazendo 2 dias e nunca mais fazer. Práticas de verdade. É abandonar o pecado, abandonar o erro e seguir como uma pessoa madura que o Senhor quer que você seja. O mundo está cada dia pior. E como diz a palavra, quem é sujo se suje mais. Quem é santo, santifique-se mais. E é necessário que a gente entenda isso. Se você, nessa noite, olhou para si e falou, eu ainda não sei se eu nasci. Eu acho que eu não nasci de novo, não. Eu acho que eu só estou aqui. Só estou existindo, só estou servindo, mas não nasci. Essa é a sua chance de falar com Ele. Senhor, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Se você está aqui, que você nunca entendeu quem Jesus é, mas que você olha para o lado e fala, eu acho que esse lugar é meu. Esse lugar é para mim. Eu sinto o Senhor me chamando, mas eu estou aqui relutando. A boa notícia é, faz igual Mateus, larga tudo e vai. Eu tenho certeza que Mateus não se arrependeu até o último dia da vida dele. Porque ele era o inimigo do povo. E ele se tornou um apóstolo de Cristo. Vou fechar os nossos olhos, quero chamar os músicos. Aleluias, Pai. Teu Espírito Santo, Ele está aqui. Como a Tua palavra diz, o Senhor, o vento, Ele vai para onde quer. Porque Ele faz o que deseja. Ele toca no coração de quem Ele quer. E nessa noite eu tenho certeza que Ele tem pessoas para tocar o coração. Porque o vento sopra onde quer, Ele toca quem Ele quer. E se você não quiser, o vento bate em você assim mesmo. Já sentiu o vento? Você não pode escolher, ei, vento, não bata em mim. Mas o vento toca em quem Ele quer. Porque o vento é soberano para ser vento. E o Espírito é soberano para ser Espírito. E nessa noite Ele quer tocar o seu coração. Nessa noite Ele quer que você se renda a Ele. Nessa noite Ele quer atingir o teu coração e que você nunca mais olhe para trás. Basta você querer. Você ter coragem para decidir isso e não olhar para trás. O Espírito Santo está aqui, está tocando em corações, eu tenho convicção disso. Não enrijeça o seu coração, não endureça o seu coração, mas permita que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer. Não dê desculpas como Nicodemos deu, perguntas, mas faça o que ele falou. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé? Escolho te louvar com tudo que sou. Do meu orgulho eu abro mão, nada me impedirá. Tudo que há em mim, entregue em tuas mãos.
Deus, nasci pra te adorar, com minha vida te louvar. Eu escolho o sol do céu e eu canto aleluia, pois é bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Sei que fui criado para a tua glória, com todo o meu coração te servirei, te servirei. Eu escolho o sol do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Eu escolho o teu caminho e eu vou pagar o preço, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Dá-me um coração consagrado a ti, totalmente fiel até o fim, determinado a ver teu reino crescer, crescer. Eu escolho o sol do céu e eu canto aleluia, pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti. Aleluia. Nós escolhemos o céu. Nós escolhemos o céu. Nós escolhemos pagar o preço. Nós escolhemos viver para ti. Eu escolho te louvar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou e de todo o coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, ó Pai, para que essa palavra, em nome de Jesus, forme discípulos, forme caráteres, forme cristãos, ó Pai, um exército onde chega lá fora e leva a tua palavra de uma maneira sobrenatural, com atitudes, com fala, com gestos, com roupa, pregando, Senhor, e sendo embaixador de um reino soberano e lindo, que um dia seremos parte, mas que eu posso trazer esses valores para dentro de mim hoje. Eu posso usar os valores do céu hoje aqui, no meu dia a dia. Então, Senhor, coloca no coração nessa noite de cada um aqui essa vontade de te louvar e te servir com todo o coração. Senhor, chama a atenção dos teus filhos sobre as práticas de oração, jejum e buscas espirituais, leitura da tua palavra. Não queremos nos perder no meio do caminho, ó Pai. Que possamos nascer da água e do Espírito, e o teu Espírito soprando aonde quer e fazendo a tua vontade soberana como ela é, tocando em quem quiser, falando com quem quiser, trazendo pra cá quem quiser. Aleluias, ó Pai. O Senhor é soberano e o Senhor está aqui. Aleluias. Aleluias. Muito obrigada pelo teu amor, ó Pai, pela tua misericórdia. Muito obrigada pelo Senhor ter falado aqui nessa noite. Aleluias. Muito obrigada, Pai.